Glória a Deus. Queria que os papais se levantassem aí. Você que é pai, vamos aplaudir esses homens maravilhosos. Vamos dar uma canja aos futuros papais também. Fiquem em pé também os futuros papais, né? E dizer para você, pai, cada pai aqui, nessa manhã, nós queremos honrar vocês e oramos para que você receba do refrigério e da graça de Deus sobre a sua vida nesse dia e que você caminhe assim como o coração do próprio Deus, que foi capaz de entregar o próprio Filho, foi capaz de se fazer homem, né? E que cada papai aqui seja revigorado nessa manhã, renovado. Se por alguma razão você, pai, sente a falta de uma referência, sente a falta de... Talvez você não conheceu o seu pai, ou seu pai deixou sua mãe, eu não sei, mas eu quero te dizer, a base da nossa vida é o nosso Pai Celestial. Ele é perfeito. Nós olhamos para Deus, nosso coração está firmado em Deus. Ele é perfeito. E a paternidade de Deus está presente em você, está dentro de você. E nós queremos abençoar você nessa manhã. Pai, nessa manhã, eu oro e abençoo cada pai aqui, cada cabeça, cada um que um dia também será pai. Eu abençoo para que essa palavra de hoje, esse sermão, como esse vídeo que foi trazido, que a realidade da tua glória, do teu poder, da tua presença, tome o coração de cada pai nessa manhã. Envolva o coração de cada pai nessa manhã. Envolva a vida de cada pai nessa manhã. E assim possamos viver, Pai. Ó Deus, debaixo da referência da tua paternidade, da tua glória. Eu abençoo cada um, cada papai aqui nessa manhã, para que a sua vida seja renovada, revigorada e frutificada em seu lar e nos seus dias. Toma o coração de cada pai, toma o coração de cada homem aqui nessa manhã, para que receba palavra e vida, receba direcionamentos e luz e clareza, pois tu és o nosso Pai Celeste. Nós te louvamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe, papais. Deus abençoe você. Queria que a gente aplaudisse nossa equipe de mídia, esse vídeo aí maravilhoso. Muito obrigado, gente. Quero falar com você essa manhã sobre um pai de valor. Diga comigo, um pai de valor. Hoje vai ser sermão mesmo, amém, gente? Glória a Deus. Quem gosta de sermão aqui? É bom de vez em quando o sermão, aleluia. Efésios capítulo 6, o versículo 4. Efésios 6, no versículo 4. Essa carta, ela é clara e diz assim: e vós, pais, diz assim, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Vou ler de novo. E vós, pais. Esse pais aqui, ele não está falando pai e mãe, não. Ele está falando pai, homem. O pai, a figura masculina. No versículo 1 aqui de Efésios 6, ele fala os pais como os pais família, marido e esposa. Nesse versículo 4, ele fala claramente para o homem. Ele diz, e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Eu falo com você nessa manhã que a missão mais nobre e provavelmente, se não a mais árdua de um homem, é a paternidade. É a paternidade, porque não é fácil ser pai. A missão mais nobre de um homem não é necessariamente construir um legado, ela não é necessariamente uma missão dos portões para fora, mas dos portões para dentro. Nessa manhã, nesse sermão que eu falo sobre um pai de valor, é muito mais fácil você ter sucesso fora dos portões da sua casa. É muito mais fácil você ter sucesso ou admiração ou credibilidade nos portões de fora da sua casa.
Mas é dentro da nossa casa que nós, pais, precisamos ter o maior valor da vida. É dentro dos portões da nossa casa, é ali que existe o verdadeiro mundo a ser conquistado. É dentro dos portões da nossa casa. Quando nós pegamos Isaac, pegamos Jacó, homens de Deus, pegamos a vida de Eli, a vida do próprio rei Davi, de Ezequias, eles foram homens de Deus, de grandes conquistas, mas eles perderam muito dentro da sua casa, conquistaram terras, dominaram reinos, estabeleceram grandes coisas do reino de Deus, no qual nós somos fruto disso. Posso ouvir um amém aqui nessa manhã? Mas eles falharam quantas e quantas vezes dentro dos portões. Eu falo com você, pai, sobre ser um pai de valor, sobre estabelecer na sua casa, e eu falo com as mulheres aqui, e eu sei que as mulheres já estão dando glória a Deus ali dentro, elas estão se segurando, porque esse é um princípio de Deus para nós, um pai de valor. Quero trazer alguns princípios aqui nessa manhã, amém? Diga para quem está do teu lado, recebe o sermão, irmão, hoje é sermão. Ainda bem que depois tem jogo do Brasil, a gente relaxa. Primeiro, um pai de valor, ele prioriza seus filhos. Um pai de valor, ele prioriza os seus filhos, orando por eles e confrontando os seus filhos. Em Jó, no capítulo 1, no versículo 5, Jó é um exemplo claro disso. Jó, ele era o homem mais rico no seu tempo, e também era o homem mais piedoso da sua geração. Não importa quantas conquistas você tenha na sua vida, isso não te impede de ser um pai de valor. Qualquer compromisso que você tenha não deve sobrepor. Jó era um exemplo disso. Jó 1, versículo 5 diz: decorrido o turno de dias de seus banquetes. Ou seja, Jó relacionando com pessoas, tendo compromissos, tendo festas, tendo relacionamentos com a sociedade. Decorrido o dia de banquetes, chamava pais, homens, não provoque seus filhos a ira. Antes ele fala, levando-os ele no caminho do Senhor e admoestando. Admoestar é literalmente confrontar, é literalmente trazer direção. O que Jó fazia com seus filhos, ele podia estar em banquetes, ele podia estar em lugares, ele podia estar fazendo o que for, ele nem que fosse de madrugada, ele parava para buscar os filhos, santificá-los, colocá-los na presença de Deus, amém? E confrontar os filhos. Nós somos uma geração hoje que considera o confronto uma afronta, mas confronto não é afronta, confronto é proteção. Pai, você tem todo o direito de confrontar seus filhos. Pai, você tem todo o direito e você tem um papel celestial na sua vida, de olhar dentro dos olhos dos seus filhos e direcioná-los no caminho do Senhor. Você tem toda a autoridade, pai, de se posicionar, independente daquilo que você conquiste ou faça, de se posicionar diante dos seus filhos e literalmente levá-los à presença de Deus. Primeira parte desse sermão que eu te digo: pai de valor, ele prioriza seus filhos, orando pelos seus filhos e confrontando os seus filhos. Segunda realidade, um pai de valor, ele não tem preferência por um filho.
Um pai de valor, ele entende que os filhos são diferentes. Eu tenho 2 filhos. Pela graça de Deus, em novembro chega a Angel, vai chegar a menina lá em casa. Eu vou ter uma terceira. E eu hoje, só com o Lourenço e o Vitório, eu vejo como eles são diferentes. Filhos são diferentes, têm temperamentos diferentes, têm personalidades diferentes. E nós, pais, homens, nós precisamos ter um cuidado enorme de não ter preferência entre os nossos filhos. Pais, não tenham preferência entre os filhos. Um filho pode ser mais carinhoso, o outro pode ser mais bruto. Um filho pode ser mais presente, o outro mais ausente. Mas você, pai, não pode estabelecer no seu coração preferência. Isaac preferia Esaú mais do que Jacó. Ele deixava isso claro. Qual foi um dos maiores problemas na vida de José? A preferência que o pai tinha por José. Levou todos os irmãos de José a viverem contra José, a lutarem contra o próprio irmão. Nós, pais, não podemos estabelecer um sentimento preferencial por algum filho. Terceiro ponto que eu falo com você nessa manhã: um pai de valor, ele ama mais a Deus que aos seus filhos. Ele ama mais a Deus que aos seus filhos. O papel principal de um pai não é agradar os filhos. O papel principal de um pai é agradar a Deus. Porque se você vive para Deus, você leva os seus filhos no caminho certo. E se você vive para os seus filhos, você pode conduzi-los a um caminho errado. Porque você, pai, não tem um caminho certo, eu não tenho um caminho certo, só Deus tem um caminho certo para a nossa vida. E se nós amamos a Deus acima dos nossos próprios filhos, nós vamos levar os nossos filhos para o caminho de Deus. Um pai de valor, ele guarda no coração que ele ama mais a Deus do que seus próprios filhos. O sacerdote Eli era um juiz, era um sacerdote. Ele passou 40 anos governando a nação. Ele não teve, presta atenção no que eu te falo, pai. Eu trago isso para as casas aqui. Todo mundo recebe essa palavra nessa manhã em nome de Jesus. Você está recebendo? O sacerdote Eli, ele não teve musculatura espiritual. Ele não teve força espiritual para cuidar dos seus filhos. Ele deu para os filhos títulos. Eles também eram juízes, eram pessoas importantes. Mas ele se tornou um pai ausente. Ele não exerceu um papel de sacerdote para os filhos. Ele não trouxe para os filhos aquele princípio claro, onde o amor dele por Deus era estampado claramente para a vida dos seus filhos. Um pai de valor ama mais a Deus do que seus próprios filhos. Quarto princípio que eu trago para o seu coração nessa manhã: um pai de valor tem tempo para seus filhos e percebe a luta pessoal dos filhos. Um pai de valor, ele tem que perceber o que está acontecendo com os filhos. Não é simplesmente falar: ai filho, como é que você está? Está tudo bem. E aí, como está? Não, está tudo bem. Um pai de valor, ele precisa perceber. Você vê Davi, ele viveu um conflito tão grande dentro da própria casa. Quando você vê Aminon, filho de Davi, que desejava a própria irmã, que fez sexo, que amava, era apaixonado com a própria irmã, aquilo estava na cara do rei Davi. Davi tinha filhos vivendo conflitos imensos dentro da própria família, e Davi não percebia, porque Davi não passava tempo, não era um pai que olhava nos olhos do filho para perceber realmente o que estava acontecendo. Absalão, outro filho de Davi, com ódio do irmão, viveu para perseguir e matar o irmão. Era filho de Davi, filho do próprio rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas que não tinha tempo para perceber a luta pessoal dos seus filhos. Não vale ganhar o mundo todo e perder os próprios filhos.
Não vale. Não vale ter uma coroa na sua cabeça e ter filhos querendo matar um ao outro dentro da sua casa. Não vale nada, de nada vale a vida, senão dentro dos portões. Eu posso ouvir um amém aqui nessa manhã? Dentro dos portões da nossa casa. Davi estava ocupado demais para se preocupar com os sentimentos mais profundos dos seus filhos. Um pai de valor, ele tem tempo para seus filhos e percebe a luta pessoal dos seus filhos. Quinta realidade nesse sermão que eu trago nessa manhã: um pai de valor, ele tem a ousadia de liderar a família para servir a Deus. Você, pai, tem a intrepidez, você tem a coragem, você tem uma força dentro de você, que você vai levar sua família para servir a Deus. Aleluia! Josué, ele estabeleceu, ele disse isso claro: quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não existe isso, cada um é dono do seu nariz. Ah, meu filho vai fazer, faça o que ele quer. Não, pai, guarde isso em nome de Jesus. Esses pais que defendem essa tese de cada um é dono do seu nariz, isso está errado. Isso é um princípio mundano. Josué estabeleceu e falou: eu e a minha casa nós vamos servir ao Senhor. Não terceirize a educação dos seus filhos, não importa quanto tempo, não importa, você pode ter um filho de 30 anos dentro da sua casa, está dentro da sua casa, ele vai obedecer às regras da tua casa, ele vai na igreja com você, ele vai estar debaixo dos princípios de Deus, ele vai ficar quieto para receber oração, ele vai sentar na mesa, ele vai comer com você, ele vai estar ali. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Um pai de valor, ele tem a ousadia de liderar a sua família para servir a Deus. Sexto ponto que eu trago para você nessa manhã: um pai de valor, ele tem um coração convertido aos filhos. Malaquias 4:6 fala claramente: ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que não venha e fira a terra com maldição. Preste atenção, ele está falando de pais, paternidade. Ele está dizendo, ele vai, para que a terra não seja ferida com maldição. Sabe o que é necessário? O pai converteu o coração dele para o filho. Olha o silêncio. O pai compreender o filho, o pai gerar o filho, o pai construir o filho. Aleluia, vem comigo aqui, Lagoinha. Ele fala para que a terra não seja ferida em maldição. Os filhos, desde a infância, eles já vão tendo o coração para o pai. O que foi dito aqui, praticamente 90% do vídeo, é como um herói para mim. É como um herói para mim. A questão não é o coração do filho para o pai, mas é o coração do pai para o filho. Eu te chamo nessa manhã para começar uma página nova na sua vida, papai. Não importa a idade dos seus filhos, mas você começar a converter o seu coração para os seus filhos. Você ter um coração onde você percebe, onde você gasta tempo, onde você escuta a real necessidade dentro do coração deles. Posso ouvir um amém aqui? Amém. Tempo. Orar com eles, não desistir dos filhos, dar a sua vida pelos filhos, não abrir mão de ter seus filhos convertidos. Não abra mão de ter seus filhos convertidos. Posso ouvir um amém aqui nessa manhã? Meu pai ainda tem, eu tenho 2 tios na família hoje, na nossa família, na parte do meu pai, que ainda não decidiram plenamente viver para Jesus. E meu pai é como um pai para os irmãos. Praticamente toda semana, até hoje, meu pai arruma um jeito de sair com esses irmãos, comer com eles, ter um tempo com eles, e sempre falar, como é que está a sua vida com Jesus? Vão viver para Jesus? Alguns até tentam esconder do meu pai, mas ele acha eles, né, amor? Tem um que quase mora dentro do galinheiro. Eu tenho um tio muito doidão, irmão. Eu tenho um que é doidaço mesmo, assim. Mas nós caçamos ele, a gente acha ele.
encontra com Ele e a gente sempre batalha, porque aqueles que Deus nos traz como filhos, nós temos um compromisso de vê-los servindo ao Senhor. Um pai de valor, sétima realidade que eu trago para você, ele tempera disciplina com encorajamento. Os nossos filhos não existem só para serem disciplinados, porque tem pai que só sabe disciplinar, não faz isso, não faz aquilo, não importa, grande, médico, consultório pronto, ele entra no consultório, mas está errada essa placa, troca isso aqui, muda aquele negócio ali, está corrigindo o tempo todo, só na lata, pá, pá, pá. Como também tem pais que só querem encorajar os filhos, né? Aquele que só apanha, ele fica dolorido, ele fica traumatizado, e aquele que é só encorajado fica mimado. Está comigo aqui? Ô filho, você é demais. Ô filho, que coisa linda. Ô filho, sabe, é um equilíbrio de disciplina com encorajamento. Você recebe essa palavra nessa manhã? Um pai de valor, ele tempera disciplina com encorajamento. Eu falo isso porque provocar filhos à ira, pega comigo, Lagoinha, é não ter consistência. Sabe o que vai irar os nossos filhos? É eles não verem em nós consistência. Eles vão ficar com raiva. Poxa, meu pai na igreja fala aleluia, mas lá fora ele fala palavrão. O meu pai dentro da igreja fecha os olhos e levanta a mão, mas lá fora ele olha as mulheres, canta as mulheres e faz piadinha. E aí você chega para o seu filho um dia e fala: filho, vamos servir o Senhor. E o seu filho muda o rosto, fica com raiva e fala: eu não vou servir esse Deus que você serve. E você acha que é o diabo, mas a palavra é clara dizendo que você provocou a ira nos seus filhos. Ele não falou: diabo, não provoqueis ira na vida dos filhos. Ele falou: pai, você não provoca a ira na vida dos seus filhos. E ira é inconsistência. Ira é inconsistência. É cobrar dos filhos um comportamento que você não está tendo. E talvez o seu filho não tenha umidade ainda de olhar para você e julgar na sua cara: não peça para mim fazer o que você não faz. Mas a atitude dele está dizendo isso para você. Uma outra realidade que provoca os filhos, por isso precisamos em nós ter essa disciplina, encorajamento. Isso eu falo porque é muito forte aqui na América. Eu vejo pelo tempo que a gente passa com os filhos e realidades, é exigir dos filhos, por exemplo, uma mesma nota na escola. Você pode exigir dos seus filhos o mesmo empenho. Quem está comigo aqui nessa manhã? Você exige dos seus filhos o mesmo empenho, mas não o mesmo resultado, porque cada um tem um resultado diferente. Está comigo aqui? Mas o empenho é o mesmo. É necessário um confronto. É necessário, pai, esse confronto está com você. Não tem esse negócio de pai, o menino fez alguma coisa, fala com sua mãe. Mamãe, olha aqui o que o Toninho está fazendo aqui, mamãe. Vai lá você, pai. Está comigo aqui? Vai lá. Toma essa posição, porque essa posição ele diz: pai, você não pode provocar o seu filho a ira. E ele fala: não se omita a admoestação de confrontar seus filhos verbalmente. Seu filho não vai morrer. Eu vou falar isso porque eu não morri. Se você discipliná-lo, ele não vai morrer. Toda semana tem alguém apanhando lá em casa. Então irmãos, eu fui uma criança muito feliz. Muito feliz. Estou para te falar que eu apanhei às vezes sem saber. De tão feliz que eu era. Já estava no automático, já virava. Pá! Mas nunca eu fui disciplinado pelos meus pais de uma maneira que eu os odiei.
É incrível, quando eu disciplino hoje o Vitório, tem 3 anos, porque criança tem que aceitar Jesus, amém? Criança não é crente não, fala para quem está ao teu lado, criança não é crente não. Ele já nasce sabendo mentir, roubar, egoísta, não é verdade? É incrível, né? Os menininhos crescem, é meu, parecido, vaidoso, né? Cheguei, e daí que você chegou? Quem está perguntando se você chegou? Toda criança, todas são iguais. Tem que disciplinar, filho. Ninguém perguntou se você chegou. Chega e fica quieto. Sabe? Tudo egocêntrico, egoísta, aquela coisa. Pega, é meu, né? Se eu não é egoísta, solta, é do amiguinho. Não, é meu. Solta em nome de... Isso é admoestar. Mas por que a gente acha que quando eles crescem, para? E às vezes ali em casa, como que a gente faz? A gente pega o Vitório, é um chinelo ou é um cinto, não é o lado da fivela, amém, gente? Se você usar a fivela, nós vamos chamar a polícia para você. E você ali corrige o seu filho, você explica para ele. Se é criança, você vai na altura dele, você olha nos olhos dele, você fala, papai vai disciplinar você. Você pegou, vou te falar o que aconteceu há poucos dias, você pegou o fone Beats do seu pai e jogou na piscina. E ele olha com aquela cara de cachorrinho molhado. Sim. Você sabe que você fez errado? Sim. E eu vou falando, papai vai disciplinar você. Porque você pegou o que não era seu. Você teve uma atitude que não devia ter tido. E o papai vai corrigir você agora. Sim. Aí eu pego, tiro a calcinha dele, fica de bumbumzinho livre, põe aqui. À medida que cresce, a gente até fala isso, né? Essa frase é clichê, mas é verdade. Vai doer mais no papai do que em você. Aí deita ele e bate, e grita, e chora. Nunca. E eu, nos meus 40 anos, a atitude deles depois de ser disciplinados, eles não olham para nós, apontam o dedo na nossa cara e saem correndo. Eles nos abraçam na hora. Você corrigir seu filho, protege o seu filho. Você corrigir o seu filho te aproxima. O seu filho vai ter um sentimento, a sua filha, de que ele tem alguém que está ensinando algo para ele. Ele não vai ter raiva de você. Mas não é você pegar seu filho e sair espancando ele com um pedaço de mangueira. Quem apanhou assim aí? Não sabe. Não. Você pega, você traz, você explica para ele. Aí depois disso, vai lá, disciplina, isso está no instinto dele, ele se sente protegido. Pastor, mas eu não aguento. Meu irmão, você tem que aguentar, porque é melhor seu filho apanhar em casa do que apanhar na vida. Ele vai apanhar na vida, eu estou te falando. E tem alguns de nós aqui que apanhou muito na vida, e apanhou em casa também, que você não teve jeito nenhum, né? Pelo amor de Deus. Sabe? E você ora por ele. Ora. Sabe que eu oro com eles? A gente ora junto. Eu oro e eles repetem. Papai do céu, lava o meu coração, que eu fiz coisa errada, me perdoa. E aí eu começo a encorajar, porque eu sou bonito, porque eu sou um príncipe, porque eu sou bom, porque Jesus me ama. Amém. Aí depois disso, você não dá presente para o seu filho. Quem está comigo? Tem pai que bate e fala, o que você quer de presente agora? Não, acabou ali. Quem está comigo aqui? É disciplina. É disciplina porque você ama a Deus mais do que seus próprios filhos. Um pai, ele tempera disciplina com encorajamento. Posso ouvir um amém aqui? Um 8º ponto que eu tenho para você, já estou terminando. Um pai de valor, ele protege os seus filhos dos predadores. Tem muito predador lá fora. Lá em Jó, no capítulo 39, versículos 27 e 28,
Ou é pelo teu mandado que se remonta a águia e faz alto o seu ninho? Habita no penhasco onde faz a sua morada, sobre o cimo, topo do penhasco, em lugar secreto. Pais, nós não temos condição, não adianta, de monitorar 100% da vida dos nossos filhos. Não tem jeito de ficar do lado dos filhos o tempo todo. Escola, universidade, não tem jeito. Mas nós temos como colocá-los num lugar tão alto, que os próprios predadores vão olhar e falar assim: esse menino é diferente. Não, ela é diferente, ela tem pai e mãe. Não mexe com ele não, porque o pai dele está ligado. Não conta para ele não. Hoje, cerca de 30% da pornografia no mundo é consumido por crianças e pré-adolescentes. 30%. 30%. É uma realidade que entra. E nós pais precisamos entender que nós não temos condição de monitorar 100% da vida dos nossos filhos. Mas nós temos que gerar neles o entendimento de que eles estão protegidos. Ei, existe uma realidade, mas você não está preso nela. Quem está comigo aqui? Eu cresci, estou prolongando, desculpa, mas eu preciso falar isso. Eu cresci num colégio batista em Belo Horizonte, filho de pastor, bisneto de pastor, tudo na igreja, e meu pai me criou assim. Eu ia na casa de um coleguinha, ele falava, na época era isso, né? No Brasil tinha muito isso, ainda tem bar na sala, dentro da sala tem um bar, né? Aí ele falou: filho, lá pode ter na casa do seu coleguinha um bar e tudo, mas não bebe nada que tem ali, você bebe água, bebe suco. Está comigo aqui? Aí o papai às vezes fumava, ele falava assim: ó, é feio, não faz isso, tá? A gente não concorda com isso. Ele nunca me impediu de ir, mas ele sempre falou: olha, é assim. Está comigo aqui? A questão hoje da homossexualidade, dos gays, não tem como você esconder seus filhos, mas tem como você explicar um princípio bíblico. Falou: ó, você pode, às vezes você vai na casa do amiguinho e vai ser a mamãe e a mamãe. É melhor você falar para o seu filho que existe hoje mamãe e mamãe, que é mamãe e papai, mas é mamãe e mamãe. Está comigo aqui? E papai ou é papai e mamãe? Ei, gente, deixa eu falar uma coisa para você. É melhor você estabelecer seu filho num lugar de proteção de predadores do que você viver uma vida de ilusão para o seu filho e quando ele chegar na faculdade ele querer experimentar uma vida de homossexualidade. Nós como igreja, nós não escondemos, nós estabelecemos um lugar e nesse lugar é dele que nós vivemos. Está comigo aqui nessa manhã? Um pai de valor, ele protege. Com Lourenço a gente fala hoje. Fala aqui, filho, olha ali, papai. Eu falei: tá vendo só? A gente não concorda, não é assim, porque a palavra de Deus nos ensina, é a base da nossa vida, mas existe mesmo. Amém? Hoje é sermão mesmo. Fala para quem está do teu lado: é sermão, irmão. Você veio tomar sermão hoje. Aleluia. Provérbios 22:6. Está todo mundo bem? Um pai de valor ensina os filhos pelo exemplo. Ensina a criança no caminho que se deve andar. E o 10º ponto que eu fecho com você nessa manhã. Um pai de valor, ele gera filhos espirituais. Ele gera filhos espirituais. Nossos filhos, olha para mim, eles devem ser mais filhos de Deus do que nossos filhos. Vou falar de novo. O seu filho tem que ser mais filho de Deus do que seu filho. Ensina o seu filho a amar mais a Deus do que você. Você vai ter seu filho para sempre. Ensina o seu filho a ter um coração em Deus mais do que ter um coração para você, pai e mãe. Você vai ter seus filhos para sempre. Agora, se você ensina seu filho a amar esse mundo, a amar o dinheiro, a amar diploma, é o que ele vai amar isso. Mas se você gerar filhos espirituais, você vai ter seus filhos amando a Deus e honrando você até o último momento da sua vida. Fique em pé no seu lugar se você crê nisso nessa manhã. Fala para uns 4 do teu lado aí: Happy Father's Day, Happy Father's Day, Happy Father's Day. Aleluia. Nós vamos orar nessa manhã. Eu falo de princípios de pai de valor. Eu falo para cada pai aqui nessa manhã: você tem mais de Deus em você.
Você tem mais da paternidade de Deus em você do que qualquer paternidade dessa terra. Meu pai, já falei uma vez aqui na igreja, o meu avô, na parte de pai, ele faleceu. Meu pai tinha 15 anos. Meu pai foi órfão com 15 anos. Meu pai me criou tendo atitudes de um órfão, porque ele não teve uma referência de pai a vida toda. Mas como ele me criou em Deus e na palavra de Deus, eu amo meu pai através de Deus. E com os erros do meu pai, o meu perdão em Deus, o amor que eu tenho pelo meu pai, sempre foi muito maior. Está comigo aqui? Porque o meu pai também me criou amando a Deus mais do que amando a Ele mesmo. E é isso que está liberado para você nessa manhã. Não me importa, quando eu digo não me importa, não é que não seja importante, mas eu te digo, o amor de Deus Pai por você vai te fazer o melhor pai do mundo. É só Deus que pode te fazer o melhor pai do mundo. Não é o seu pai, é o nosso Pai Celestial. Amém? Nós vamos adorar o Senhor agora. Vamos cantar uma canção, essa verdade que fala isso. Aquele que o Pai libertar, ele se faz filho de Deus mesmo. Você crê nisso nessa manhã? E nós vamos cantar essa verdade, e nós cremos nisso. Vamos entoar com fé em nome de Jesus. Aleluia. Quem Deus liberta, isso, diga. sou filho de Deus, sim, eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Coloque a mão no seu coração nessa manhã. Feche os seus olhos e ore comigo dizendo: Senhor Jesus, obrigado por me trazer aqui nessa manhã. Eu abro o meu coração e eu te peço perdão pelos meus pecados. Lava a minha vida, Jesus, e entra agora no meu coração. Eu que me desviei, arrependido eu volto. E eu declaro: Jesus, Tu és para sempre o meu único Senhor e Salvador. Eternamente eu sou Teu. Ainda com os olhos fechados e a mão no coração, é você e Deus. Você fecha os olhos, é para que nada tire a sua atenção. E você fez essa oração comigo agora, pela primeira vez na sua vida, com sinceridade. E você orou dizendo: Jesus, entra no meu coração. Ou você estava longe, desviado, sabe disso, e você fala: André, hoje eu volto para Jesus. Com sinceridade você orou. Eu vou contar até 3, e quando eu disser 3, você que fez essa oração pela primeira vez, dizendo: Jesus,